Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 56 ao capítulo 60. A gente tem que lembrar que nesse capítulo aqui, nesses capítulos, aqui é pós-exílio, Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto. E ela logo será revelada a minha retidão. Feliz é aquele que age assim o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, que nenhum estrangeiro se disponha a unir-se ao Senhor. Vem dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, amarem o nome do Senhor e prestarem culto, todos guardarem o sábado, deixando profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa, em minha oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meu irmão, minha irmã, aqui a gente está vendo aqui que está se reportando a aliança mosaica no sinal, guardar o sábado, isso é uma questão do judaísmo, guardar o sábado, mas também está dizendo comportamento, aqui falando comportamento, buscar o Senhor sempre, com a retidão sempre, guardar o nome do Senhor, prestar-lhe culto, meu irmão, minha irmã. E quando fala que minha casa é a casa de oração para todos os povos, está falando do templo aqui, que todos os povos serão acolhidos. E o Senhor é para todas as nações. A função de Israel era o quê? Levar a palavra do Senhor a ser conhecida em todas as nações, para que todos fossem salvos. E isso se cumpriu com Jesus Cristo, Com Jesus Cristo. Já não há mais tempo, já não há mais sacrifício, e muito menos há sacerdote. O sumo sacerdote definitivo é Cristo. E aí vocês vão ver que vai vir uma série de acusações contra os ímpios, contra os impiedosos, Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer, sentinelas de Israel estão cegos, não têm conhecimento. E aí aqui está falando animais, está falando de uma personificação aqui, mas está falando dos invasores estrangeiros, E aí fala que não tem conhecimento, são como cães mudos, incapazes de latir, deitam-se em sonhos, só querem dormir, são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura sua vantagem própria. E aqui, meu irmão e minha irmã, vocês estão percebendo que ele está acusando também aqui, botando uma acusação, quando ele fala das sentinelas, está falando do próprio povo, do desleixo do povo, descumprimento da palavra, da desobediência dos preceitos e mandamentos do Senhor. A gente se refere sempre, se reporta sempre aos nossos dias, O justo, capítulo 57, o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Para aqueles que andam retamente, entrarão na paz, acharão descanso na morte. E aí, aqui ele está falando do justo aqui, ele está falando chamando o rei Josias de justo, que morreu antes de ver a nação ser alcançada pela desgraça do exílio babilônico. Olha que interessante, poupou o rei, que era um homem justo, cumpridor dos deveres, dos deveres, cumpridor da lei do Senhor, de ver aquela humilhação. E coloca, mas vocês, aproximem-se, vocês filhos de adivinhas, vocês prole de adúlteros, de prostitutas, que vocês estão louvando, de que vocês fazem pouco caso, para quem mostram a língua. Está falando das pessoas que pecam, meu irmão, mas estão incluídos nesse todo esse contexto. Outra vez dá o Salmo 1, os dois caminhos, o caminho bom e o caminho mau. O caminho bom se senta na beira do riacho, tem a árvore como uma árvore frondosa e nunca falta água, E quando fala que
Carvalho está falando aqui, está atribuindo uma árvore frondosa, uma árvore considerada sagrada, né? Associada, e outra coisa, ela é uma árvore que ela está muito associada às culturas de cultos pagãos, tá? Adoração pagã. Ao me abandonar, você descobriu o seu leito, subiu nele e deixou escancarado, fez acordo com aqueles cujas cão você ama. Está falando aqui dos acordos que Israel fez, que Judá fez para conseguir proteção que queria, mas nunca voltava para o Senhor, não se arrependia, né? E ainda fala, você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou seus perfumes. Você enviou seus embaixadores em lugar distante, desceu o fundo do poço. Olha só, Moloque era um deus pagão em que as crianças, os filhos eram sacrificados vivos. Que coisa terrível, né? E o capítulo 58 nos traz uma reflexão muito séria, em continuidade dos nossos dois anteriores capítulos, sobre o jejum verdadeiro. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, a comunidade de Jacó, os seus pecados dele. Falar abertamente falar para o profeta, falar abertamente o que o povo estava fazendo, estava cometendo pecado. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito. Deus coloca aqui, através do profeta Isaías, uma ironia, né? Como se estamos procurando como se fosse uma nação que faz o que é direito, né? Que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Olha só, ele procura como se fosse inocente, questionando Deus, como se a nação fosse inocente naquele contexto. E aí vem a pergunta: por que jejuamos? Dizem, não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no seu dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que sua voz seja ouvida. Meu irmão, minha irmã, a gente quando faz jejum, a gente começar a se colocar, primeiramente, totalmente na dependência de Deus. A gente, quando faz jejum, não é para mudar Deus, é para mudar o nosso caráter, o nosso coração, nos fazer pensar, né? Mas o jejum, a privação da comida, da água, o jejum, termina naquele ato ali, mas o jejum deve continuar, o jejum das coisas erradas. Ou seja, o jejum é parte do processo de santificação. O jejum vai nos lembrar que estamos em processo de santificação. Não adianta eu jejuar aqui e lá na frente meu irmão precisar um prato de comida, não dá? Não adianta. Jejum não é um rito religioso, não é um rito denominacional. Jejum é uma atitude de consciência do coração do crente, do coração do cristão, para se colocar em obediência, dependência de Deus, mas também lembrar a Ele, principalmente os erros que a gente tem cometido. O jejum é isso. E evitar o erro, fazer o jejum do erro, né? Porque a gente é pecador. Será que esse é o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como jugo se deixe em pano de saco e cinza? Um dia, o jejum não é um dia. O jejum dos nossos erros tem que ser constante, embora a gente vai errar e vai pecar. O jejum é constante, o jejum dos erros. E a adoração ao Deus tem que ser constante. A sua vida tem que ser um evangelho. E o evangelho nos conduz ao processo de santificação. E o processo de santificação nos mostra o jejum verdadeiro, né? Jesus fala lá que a gente deve permanecer com o rosto limpo, com a barba limpa e não parecer aos homens que jejuam, porque o jejum é algo do Espírito, né? Não é só para se privar de alguma coisa momentaneamente, como está escrito aqui. O jejum que deseja não é este: soltar as correntes da injustiça, atar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper o jugo. Então, meu irmão, aqui está falando aqui da justiça social de Judá, Jerusalém, mas a gente tem que
libertar os oprimidos por nós mesmos, e nós mesmos estamos oprimidos por nós mesmos, nos libertarmos, arrancarmos, rompermos o jugo daquilo que nos leva ao pecado, né? E aí as pessoas falam assim, não, o tentador, eu vou tentar, Deus não tenta ninguém. O tentador é uma coisa externa, o seu desejo está na sua consciência interna. Você deseja aquilo surge no seu coração, porque a natureza do homem é má. Você surge no seu coração, aquilo surge no seu coração. Entre o surgimento no coração e a ação, existe ali um espaço chamado de escolha. Então, escolha jejuar, escolha não executar o mal. Mas Deus não tenta ninguém. E a gente precisa parar de usar o diabo, ou o tentador, não gosto da palavra o diabo, o tentador, como muleta. A gente precisa jejuar e aprender a, em vez de se justificar, se arrepender e confessar. Aí sim, aí vem que não é partilhar a sua comida com faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Você jejum, você está jejuando, está se ocupando de fazer coisas boas, está jejuando de cometer o mal. Assim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Quando a gente jejua e evita todo esse mal, a gente está se curando. Como temos nós curas a fazermos? Como nosso espírito está cheio de chagas, de erros, desobediências e pecados, né? Capítulo 59 vai falar do pecado da confissão. Você vê que é intencionalmente colocado, vai falar da confissão e da redenção. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas suas maldades separaram você do Deus, seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Ou seja, o erro separa-nos de Deus. Está escrito isso aqui. Por isso ele não nos ouvirá, mas Deus é misericordioso e justo. Gente, justiça e misericórdia não quer dizer que as pessoas confundem justiça e misericórdia como se Deus fosse ser conivente com o erro. Perdoa-me, Senhor. Você confessou, se arrependeu? Caso contrário, estou dizendo que Deus vai ser conivente com o seu erro. Isso não procede, né? O Senhor, então a sua luz despontará nas trevas e sua noite será como meio-dia, ou seja, sua noite será como meio-dia. Você vai sair de um ato de escuridão, de estado de escuridão, confissão, se livrando, e se arrependendo, se livrando daquele pecado, livrando daquele erro, e deitando com a cabeça mais leve no travesseiro, né? O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas suas maldades separaram você de Deus, seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso não os ouvirá. Suas mãos estão sempre manchadas de sangue de Deus, cheios de culpa. Os lábios falam mentira e a língua murmura palavras ímpias, né? A língua é uma coisa constante na carta de Tiago, né? Então a gente deve ter o quê? Deve ter o quê? Deve ter discernimento de não se justificar, mas de se arrepender, confessar e se arrepender. Senta no quarto com o Senhor, me perdoa, eu sou homem pecador, miserável homem que somos, meus irmãos, miseráveis homens que somos. Nossas transgressões estão sempre conosco, reconhecemos nossa iniquidade, rebelar-nos com o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta. Está falando da nação aqui, né? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, meu espírito, e aqui a gente tem que levar em conta que aqui o Espírito em letra maiúscula, o Espírito Santo, né? Está sempre em você, e minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e seus descendentes, dele, agora e para sempre, diz o Senhor. Que está falando da nação, está falando do coletivo, né? O cidadão de Sião, minhas palavras, está falando do coletivo aqui, né?
O capítulo 60 vai falar da glória de Jerusalém, de Sião, né? Levante-se, refúgia, porque a luz chegou, a luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas revolve os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz de ir, né? E os reis ao fulgor do seu alvorecer. Está aqui uma profecia messiânica falando de Jesus Cristo encarnado na terra, presente na nação de Israel, como luz para todo mundo. Meu irmão? E aí falando, suas portas permanecerão abertas e jamais serão fechadas dia e noite, para que ele traga riqueza das nações com os seus reis, sua comissão. Omitiu, pois a nação e o reino que não servirem perecerão, serão totalmente exterminados. Aqui uma profecia escatológica, né? E no final todos os reinos se renderão ao reinado definitivo de Jesus na parousia ou na segunda vinda, né? O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, meu irmão, e nos faça refletir neste dia sobre o jejum, sobre o nosso estado de jejum, estado de santificação, estado de dependência de Deus. Deus nos abençoe.